Bom dia, pessoal. Hoje a gente inicia nossa aula sobre a colonização da América Espanhola. Quando a gente fala de América Espanhola, a gente está falando da parte da América que foi colonizado por espanhóis. Quando falamos América Portuguesa, estamos nos referindo à parte da América que foi colonizado pelos portugueses. Ok? Então daremos início à nossa aula. Esse primeiro tópico, a gente está vendo aí, a chegada dos espanhóis ocorreu desde o fim do século XV. E é aquilo que eu sempre digo, em história nada acontece de forma engessada, certo? Vários outros acontecimentos estão aí atrelados a esse aí, por exemplo, né? O que estava acontecendo aí no final do século XV e início do século XVI, pessoal? As grandes navegações. As grandes navegações, né, impulsionaram aí o processo de colonização. Certo? Lembrando que quem foram os pioneiros do processo de navegação? Portugal e Espanha, certo? Então, o processo de colonização vai se dar justamente nesse momento. Final do século XV, vai iniciar nesse momento. Final do século XV, início do século XVI. Então inicia-se aí o processo de colonização na América Espanhola. Quando os espanhóis chegam na América, que encontram ali as civilizações maias, incas, astecas posteriormente, né? Quando chegam e encontram essas civilizações, eles percebem o seguinte, que os ameríndios, é o que a gente pode chamar, os ameríndios eram os nativos, certo? Os habitantes da região da América. Quando os espanhóis chegaram, a gente pode chamar de ameríndios, certo? Então esses ameríndios, eles estavam em maior número. Lógico, era uma população. Então eles estavam em maior número. E os colonizadores carregados de armamentos, armas de fogo essas que os ameríndios nunca tinham visto na vida, ok? Então, em comparação aos armamentos dos europeus, eles eram considerados inferiores. E isso facilitou aí a dominação europeia. O índio não sabia o que era arma de fogo. E aí tem um detalhe interessante. O índio, ele só passou a ser chamado de índio porque o próprio europeu colocou esse nome. Pelo fato de o europeu ter imaginado que tinha chegado na Índia. E aí o nome ao nativo de índio. Então aí nesse contexto vai se dar a dominação espanhola desses povos, certo? Que inicia-se então em 1519. O colonizador Hernán Cortés, que era um cara extremamente carrasco, era um cara extremamente violento, né? Construiu então o primeiro contato com os astecas. Inicialmente, o grupo europeu foi recebido de maneira agradável, né? Amistosa, de maneira amistosa. O índio, inicialmente, não sabia, não imaginava que ia ser dominado por aqueles povos. Na verdade, existia, de acordo com a religião daqueles povos, existia um mito de que viria uma grande embarcação, né? E que o tiraria daquela situação, certo? Mas não imaginavam que, na verdade, esse mito não passaria, não seria, na verdade, o contrário, que seria usurpado. Esse povo teria aí os seus lares e suas riquezas roubadas por esses povos. E aí, o imperador Montezuma, que era o imperador asteca da época, ele não resistiu aos espanhóis, certo? Olha só o que diz aí nesse terceiro tópico. Ele pensava que a chegada deles seria algo ligado aos deuses que foram anunciados em uma antiga profecia mexica. Existia então uma profecia que falava disso, da mesma forma que nós ocidentais, nós cristãos, nós temos aí a profecia, né? A Bíblia diz que Deus vai arrebatar, né? Vai nos salvar e tudo mais. Então, era basicamente o que eles também tinham como profecia, de acordo com os ensinamentos religiosos deles.
E aí, em 1532, o primeiro povo a ser conquistado vai ser os Incas, certo? E aí já vai ser outro colonizador, que é o Francisco Pizarro. Ele chega aí com um grupo da região onde se encontravam aqueles povos, que eram os Incas, certo? E aí, um fator vai impulsionar a dominação do povo espanhol. O Império Inca já passava aí por uma crise política, certo? Devido à decisão de quem ia assumir o trono, entre eles. Outro fator vai ser a rivalidade entre os próprios povos indígenas. O fato de os próprios povos indígenas terem aí um acirramento contribuiria também para o processo de dominação dos espanhóis, certo? Então, o Pizarro ele aprisionou o imperador Inca e aos poucos então ele conquistou aquela região. Jussier, houve resistência? Lógico que houve resistência. Existia aí então a luta do índio contra o invasor, certo? Poucos foram os que se aliaram aos espanhóis. A maioria resistiram à dominação. Alguns acabaram se unindo para resistir ao domínio, né? Manco Inca, então, estimulou os índios a renunciar ao cristianismo, né? Manteve as antigas tradições e fundou o Império Neo-Inca, ou seja, o novo Império Inca, certo? Quando ele morreu, os filhos assumiram o poder e continuaram lutando. Pessoal, a gente para por aqui, certo? Próxima aula a gente dá continuidade. Eu vou passar aqui um exercício para vocês relacionado a esse vídeo, ok? Valeu, tchau, tchau.